Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós damos graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Nesta oportunidade do culto da vitória, não é? Esse culto que o Senhor tem aberto com o propósito de buscarmos a face dele. É verdade. E a proposta é a mais extraordinária. Glória a Deus. Jesus, ele é aquele que nos concede a vitória. Está escrito literalmente na palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida, nosso irmão Alceu, que Deus tem colocado à frente desse trabalho. O pastor Davi Oliveira Boa Sorte, que é o presidente da nossa igreja, tem levantado esse varão, tem reconhecido que Deus tem esse ministério na vida do nosso amado irmão Alceu. E estamos aqui cooperando com esse trabalho, agradecido a Deus. Aleluia. Pela vida dos demais irmãos que vêm cooperando com esse trabalho aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Por favor, queridos, nós vamos estar de pé nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está aqui no Evangelho que escreveu o doutor Lucas. Glória a Deus. Capítulo 23. Nós vamos começar lendo os versículos. Glória a Deus. Versículo 38. Aleluia. 38. 23 do Evangelho que escreveu Lucas, a partir do versículo 38, o texto diz assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O último versículo diz: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Aleluia. Pai, Glória a Deus. nós te damos graças, Senhor, É verdade. porque estamos aqui reunidos Aleluia. na tua casa. Glória a Deus. Meu Deus, estamos na tua presença, É Senhor. verdade, Jesus. Agradecidos, meu Deus, pela Glória forma a como o Deus. Senhor tem Aleluia. cuidado de nós até aqui. Papai. E cremos que o Senhor que nos guardou até Aleluia, aqui, Deus. o Senhor é poderoso É. para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. verdade. Esse dia que nós Aleluia. ansiamos, esse dia que o Senhor nos prometeu, glória meu a Deus. Deus. Aleluia. O Senhor prometeu à tua igreja que chegaria, meu Deus, o dia em que o Senhor enviaria seu Filho para verdade. buscar a tua igreja que está em glória toda a a Deus. face da Aleluia, terra. Jesus. Ó Senhor Glória Deus a de Deus. Israel, usa de tua graça, de tua Pai. bondade, de tua Aleluia. misericórdia agora, meu Deus, e faça a tua obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, nas nossas vidas e também na vida de todos aqueles que o Verdade. Senhor, aleluia, ó Deus, aleluia, quer agora fazer para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Aleluia. em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Amém Amém. e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma passagem, e uma passagem muito especial, devido à importância que ela tem para a humanidade, não é? Pois, desde o Gênesis, quando o homem caiu em pecado diante de Deus, diz a palavra do Senhor que Deus prometeu levantar na terra que esmagaria a cabeça da serpente. Isso mesmo. Deus prometeu que ele tiraria o homem debaixo do jugo do pecado. E como disse o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então a morte condena o homem à morte eterna. Pecado condena o homem à morte eterna. Se o homem não sair da condição de pecador, ele não poderá
ir ao encontro do Deus Santo. Ele não poderá ter acesso à presença de Deus, porque a Bíblia também diz em Isaías que o pecado faz divisão entre o homem, né, e Deus. De maneira que essa divisão só pode ser anulada, só pode ser desfeita através de um sacrifício. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio à terra e no final do seu ministério, ele então enfrentou a cruz. E a cruz, a morte de cruz de Jesus, ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para se sacrificar em nosso lugar, tomar todo o pecado da humanidade sobre si e fazer um sacrifício só. No Velho Testamento se fazia muitos sacrifícios para apenas aplacar a ira de Deus contra o povo de Israel e todos aqueles que se aproximavam do Senhor e oferecia diante dele um sacrifício. Mas Jesus fez um sacrifício só, capaz para salvar toda a humanidade que se voltar para Deus. Aleluia. De maneira, meus amados irmãos, que nós estamos aqui diante da crucificação do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é justamente porque quando Jesus foi crucificado, ao lado dele foi colocado 2 malfeitores. Literalmente, é para nós entendermos que a crucificação de Jesus não foi exclusiva para Jesus. Morrer de cruz, morrer de morte na cruz, não foi uma morte exclusiva de Jesus, para Jesus. Não foi escolhido apenas um madeiro para Jesus, não. Aquilo era comum acontecer. Outras pessoas morriam naquela condição, mas sempre, só que morriam pessoas altamente malfeitoras, pessoas que a sociedade não mais suportava. A pena de morte era praticada ali através da crucificação de pessoas. E prova disso que no dia da morte de Jesus, no dia da crucificação, estava Jesus e 2 malfeitores, um de um lado e o outro do outro, não é? Então havia 3 cruzes lá no Calvário, não é? E o texto sagrado conta, meus amados irmãos, sobre um acontecimento envolvendo esses 3, não é, personagens, Jesus e os 2 malfeitores. Houve também outras manifestações, houve outros eventos durante a crucificação, porém, nós queremos manter a nossa atenção presa a esses 3 personagens aqui, Jesus e esses 2 malfeitores. O que me chama a atenção, e deve chamar a nossa atenção, é que esses 2 malfeitores representam toda a humanidade. Bem representa, eles podem representar bem toda a humanidade, porque nós temos ali 2 pessoas em situação, devido ao pecado cometido, devido à sua vida pregressa, à sua vida, né, inaceitável, o seu comportamento inaceitável diante da sociedade, eles então foram levados ali à crucificação. E quando estavam naquele estado, veja que os 2 mereciam o mesmo. Não havia diferença, não houve uma condenação mais leve para um e mais pesada para outra, não. Os 2 estavam na mesma condição. Só que o texto sagrado vai mostrar que houve uma diferença de comportamento entre aqueles 2 malfeitores, com relação à pessoa de Jesus. O texto começa dizendo, meus amados irmãos, veja que o texto, no versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estava pendurado, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, vou repetir, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Um deles que estava ali achou por bem começar a blasfemar da pessoa de Jesus, sem ter motivo, sem ter razão para isso, motivados pelo comportamento das pessoas que estavam ali também fazendo o mesmo. Ele achou por bem se aliar, tomar aquela posição de blasfemar contra a pessoa do Senhor Jesus. E qual foi essa blasfêmia que é registrada aqui por Lucas? Dizendo: se tu és o Cristo. Veja que aquele homem não acredita que Jesus é o Cristo.
Jesus viveu 3 anos e fez uma obra tão linda que João chega a dizer que se tudo que Jesus fez em 3 anos e 6 meses, se tudo fosse escrito, o mundo todo não caberia de livros. Então foi uma obra extraordinária. A gente fica, embora aquele homem devia estar preso, mas as informações, as coisas que Jesus fazia, abalou as terras, que a Bíblia diz que até pessoas de outras nações vieram para ver aquele grande movimento que estava acontecendo em Israel. E aí, meus amados irmãos, aquele homem então diz, aquele homem não tem nenhuma certeza com relação à pessoa de Jesus, e aí ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lembremos que essa palavra aqui é a palavra de blasfêmia. Ele estava zombando de Jesus. Tu não diz que é o Cristo? Você não diz que é o Cristo? Você não diz que você é a esperança de Israel? Então, salva-te a ti mesmo e a nós. Veja que essa expressão, meus amados irmãos, ele não usou somente para ele. Ele disse: se o Senhor é capaz de se salvar, também salvar a mim, ao meu amigo, ao meu colega, ao meu parceiro. Veja que ele está dizendo, ele está falando aquilo com o propósito, meus amados irmãos, de blasfemar. Não era para, de alguma forma, pedir uma ajuda a Jesus, que se Jesus pudesse lhe dar, mas era blasfemar, era para zombar de Jesus. Ele viu uma coroa de espinho em Jesus, ele viu Jesus na mesma condição que ele, então ele acabou se convencendo de que a injustiça praticada contra Jesus era verdade, que Jesus merecia realmente ser crucificado, porque não era quem ele dizia ser. E aí o texto sagrado diz: e respondendo porém o outro. Agora, irmãos, em nome de Jesus, queria chamar muita atenção de vocês. Eu disse a princípio aqui que os dois estavam na mesma condição, eram malfeitores, mas um decide blasfemar de Jesus, um decide zombar da obra que Jesus está realizando ali. Não procurou naquele momento meditar na sua partida para a eternidade, não procurou se preocupar com a sua vida que estava no fim. E aí o texto sagrado diz: e respondendo porém o outro, repreendia-o. Irmãos, olha que coisa surpreendente. Eu disse a vocês que enquanto um não se preocupa com o momento que ele está vivendo, o outro começou a se preocupar. O outro começou naquela hora, o levou a uma meditação. Por certo, começou a ver aquela situação e começou a pensar: está chegando o meu fim. Acabou a minha história. Agora o ponto final está se aproximando. Eu fiz tudo que eu achei que ia fazer, tomei as minhas próprias decisões, as minhas decisões não foram corretas. Ele começou a meditar e de repente, diante daquela situação, quando ele vê aquele seu colega ali blasfemando de Jesus, ele toma uma atitude em defesa de Jesus. Olha só: e respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Olha, irmãos amados, aquele homem, o que ele estava pensando? Rapaz, uma pessoa que está numa condição que você está, você tem que temer a Deus, rapaz. Existe um Deus, e que você não pode realmente, numa hora como essa, você terminar a sua vida zombando de quem quer que seja. Você precisa olhar a sua situação. E aí, olha só, não temes a Deus, estando na mesma condenação? Como é que você pode zombar de alguém que está na mesma condição que você? Não é? Porque geralmente, irmãos, as pessoas gostam de zombar de quem está abaixo. O rico zomba do pobre porque ele é rico, a pessoa está na miséria, a pessoa está na dificuldade. Mas a pessoa na mesma condição, como é que um feio zomba do feio? Não é? Mas não um feio zombando de outro. Não tem graça, porque nenhum tem condição melhor. E aquele homem começa a dizer: moço, veja que nós estamos na mesma condição, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, na situação que nós estamos. Então veja que você devia, por causa disso, temer a Deus e não fazer o que você está fazendo. Verdade. E aí, meus amados irmãos, o texto vai dizer: e nós, aí agora, irmãos, ele vai fazer uma diferença entre ele, o seu colega e Jesus. Irmãos, ele começou a observar ali as acusações que eram feitas a respeito de Jesus,
e tomou uma posição, tomou um partido. Ele começou a observar o seguinte: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ouviram agora? Se olha, rapaz, eu e você, nós estamos aqui porque o que a gente fez na vida nos dá o direito e a justiça de estar aqui. Nos coloca nessa situação. Agora, esse aí, essa pessoa que você está blasfemando, nenhum mal fez. Vocês estão vendo? Irmãos, ele testifica da inocência de Jesus. Eu não vejo nas acusações que as pessoas fazem em relação a ele nenhum mal, porque ninguém disse assim: você roubou, você matou. Não, as pessoas antes diziam: você não salvou, você não curou, você não ressuscitou, você não fez isso, aquilo outro, você não andou sobre as águas, você não multiplicou pães e peixes. Era isso que as pessoas diziam sobre Jesus. E aí, ninguém acusou Jesus de um crime, ninguém conseguiu provar que Jesus tinha cometido qualquer crime. Pilatos não conseguiu, Herodes não conseguiu. E aquele homem então se convence da inocência de Jesus, e o texto vai dizer: e disse a Jesus. Agora inclusive eu quero chamar a atenção dos irmãos, em nome de Jesus. Veja que quando o outro blasfemou de Jesus, ele mencionou a expressão nós, e salva a nós, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso alguém podia dizer que ele realmente não era egoísta, que ele não pediu só para ele, mas pelo fato de estar blasfemando, aquele nós não valia nada, aquele sentimento ali, não mostrava que ele tivesse qualquer mérito, não, mas aqui, veja que ele vai observar a necessidade pessoal daquele homem, aquele que reconheceu a inocência de Jesus. O texto diz que ele se volta para Jesus e diz: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Eu podia dizer: você aí, tu aí, você, meu amigo, moço. Não, mas ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é de nós, é de mim. Irmãos amados, eu disse recentemente para alguém que aquele homem teve uma visão. Aquele homem conseguiu, naquela hora, Deus abriu os olhos daquele homem, e aquele homem não viu somente aquela coroa de espinho que todo mundo via. Aquele homem conseguiu ver naquela hora, o Deus abriu os olhos daquele homem e começou a mostrar a Jesus que ele era o Rei da Glória, que estava se preparando para entrar na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz aqui, meus amados irmãos, que aquele homem declara: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, aleluia. Glória. Porque Jesus morreu como rei, porque estava acima dele escrito: Rei de Jesus, Rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante que nós entendamos aqui essa verdade, porque o que Jesus vai dar para aquele homem e não deu para o outro, a gente entende que a salvação é pessoal. É verdade. Veja que aquele homem: lembra-te de mim, não disse lembra-te de nós, porque o outro não queria. O outro demonstrou que não estava interessado, ele reconhecia Jesus, porém ele reconhecia. E é esta a verdade. Quando você reconhece quem é Jesus, então você deve fazer o seu pedido diretamente a Ele, a seu favor. E isso não é egoísmo, isso não mostra nenhuma má qualidade, não, pelo contrário, esta é a atitude correta. Aleluia, porque Jesus veio ao aleluia. mundo para salvar cada pessoa em particular, porque cada um é um Aleluia. pecador. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É verdade. Mas o que me intriga, irmãos, é justamente essa expressão: lembra-te de mim. Já vi algumas especulações, algumas conjecturas de pregadores que esse homem, segundo a tradição, chamava-se Dimas, e que ele havia ajudado Jesus quando Maria e José fugiam, de Belém para ir para o Egito. Então eles
ajudaram a esconder a José, Maria e Jesus, ou Maria, no caso, que estava grávida, né? E, ou melhor, já tinha ganhado lá Jesus, e porque de acordo com o tempo que foi dado pelos magos para Herodes, então Jesus havia nascido, e aí Maria e José e Jesus estavam indo em direção ao Egito, segundo o anjo que falou com José, e dizendo que Herodes procuraria matar o menino, então que ele fosse para o Egito. E segundo a palavra de Deus, meus amados irmãos, eles realmente foram. Só que contra a tradição, que possivelmente Dimas, que estava ali com um monte de malfeitores escondidos naquela região, eles protegeram Maria e José e Jesus. Então, naquele momento, quando ele diz, lembra-te de mim, ele estava se referindo justamente àquele favor. Agora, meus amados irmãos, eu não tenho coragem de fazer essa conjectura, eu não tenho coragem de fazer isso, porque não existe base bíblica. Mas alguém podia perguntar, então por que ele diz, lembra-te de mim? Não é? A questão é essa, né? Por que ele usou uma expressão de, olha, me ajude, né? Me leve ao seu reino, qualquer coisa, mas ele fala, lembra-te de mim. Meus amados irmãos, eu prefiro, me sinto melhor diante da revelação da palavra de Deus, em mostrar o pedido de favor que aquele homem falou com relação a ele. Quando você estiver entrando no seu reino, olha uma pessoa como eu aqui, não é? Olha a minha situação, o Senhor pode me ajudar, o Senhor que prometeu salvar, como eu vi aí, olha, o Senhor faça alguma coisa em meu favor. Então o sentido aqui é não lembrar de algum favor para Jesus pagar, mas não, faça-me um favor que eu preciso para poder me salvar. É assim mesmo, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque, irmãos amados, nenhum de nós se salva por algum mérito. Ô Jesus, lembra-te de mim porque eu dei muitas esmolas na terra. Lembra-te de mim porque eu fui uma pessoa, eu fui um bom pai, eu fui um bom... Não, isso não é mérito para dar salvação a ninguém. Jesus não vai salvar alguém porque fez alguma coisa de forma alguma. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Isso não vem de nós, é um presente que Deus dá. Para Deus, então verdade. como é que aquele Dimas estava pedindo como se fosse, paga um favor que eu te fiz, quando... Não, isso não pode ser a interpretação correta dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, veja que aquele homem diz, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu preciso do Senhor. Veja que, inclusive, eu me lembro nesse instante de quando José estava preso. José pediu para o copeiro-mor para que ele se lembrasse. Quando você chegar diante de Faraó, lembra de mim e fala diante de Faraó por mim, porque eu estou aqui preso. Aí veja que nesse caso aí, quando José pede, foi justamente uma retribuição de um favor que na verdade José tinha feito ao copeiro. Mas na verdade aqui, qual foi o favor que esse homem fez? Qual é o favor, qual é a obra boa que alguém pode fazer na terra para merecer Jesus se lembrar dessa pessoa e não levá-lo para o inferno? Então a gente percebe que são duas coisas distintas. Aqui nós temos que observar bem, e inclusive até o texto sagrado diz que o copeiro-mor não lembrou. O copeiro-mor não lembrou de José quando ele voltou-se para o ponto. E aqui Jesus vai mostrar que é superior àquela questão do copeiro. Porque Jesus não foi por mérito, na verdade, do ladrão, do malfeitor, mas o texto vai dizer aqui, olha só, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, veja que Jesus mostra para nós aqui que ele realmente concedeu o favor pedido pelo ladrão, pelo malfeitor. Primeiro ele reconheceu Jesus, primeiro ele acreditou em Jesus, ele chamou Jesus de Senhor, ele reconheceu que Jesus estava realmente realizando uma obra, embora que a situação ali era desfavorável humanamente falando, mas espiritualmente ele entendeu que se Jesus era inocente, então estava realizando alguma coisa para Deus. E aí ele acredita e pede o favor de Deus e alcança, porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, isso aqui é muito importante para nós, porque a gente vê que a salvação, ela sempre é para hoje, nunca é para amanhã.
É verdade. Não podemos deixar passar essa verdade aqui exposta aqui diante de nós. Não podemos até de alguma forma desprezar. A salvação é para hoje. Quem na verdade está aguardando para ser salvo amanhã, estava correndo um risco muito grande, porque o amanhã não nos pertence. Aleluia. Damos graças a Deus porque acreditamos em nossa salvação hoje. Se Jesus voltar aqui hoje, nós cremos que na verdade Ele nos levará para, aleluia, o lugar que Ele prometeu para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe Jesus, o único que podia dizer isso também. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, aqui é algo que você pode se firmar. Aquele homem precisava daquele consolo, aquele homem precisava daquela verdade preciosa na sua vida. E veja só, hoje estarás comigo. Um lugar especial, você terá a mesma sorte, você terá o mesmo privilégio, você vai estar comigo. Aí eu fico pensando, irmão seu, Jesus dando àquele homem tamanho privilégio. Verdade. Uma pessoa que viveu aqui na terra só fez coisa errada. Aqui na terra não tinha lugar para ele, mas agora tinha lugar para ele no céu. Glória a Deus, aleluia. Aí alguém pode dizer, mas como é que pode uma pessoa que não tem lugar aqui na terra vai ter lugar no céu? Né? Alguém pode pensar, quantas vezes a gente vê pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, e uma pessoa diz assim, depois que aprontou, depois que fez, depois que pintou e bordou, agora vai dizer que é salvo? Não é isso que as pessoas não acreditam no perdão de Jesus. Irmãos, é verdade que a pessoa viveu no pecado, e a Bíblia diz que quem está no pecado é escravo do pecado. Porém Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade que ele reconheceu, só no final, mas reconheceu. Não está escrito na Bíblia que Deus só quer salvar o homem na juventude, só que Deus só quer salvar o homem na velhice. Não existe. A Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Foi aquele dia que ele ouviu, foi aquela oportunidade que ele teve, e ele abraçou a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E portanto, meus amados irmãos, em nome de Jesus, vejamos aqui essa grande verdade que somente Jesus pode dar para a humanidade. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Qualquer pecador que se voltar agora para Jesus, Jesus pode lhe dar essa palavra. Jesus pode garantir salvação. Aquele homem, os restantes, os minutos que por certo passaram até o final da sua vida, aquele morreu alegre. E ele sabia que estava morrendo, ele sabia que estava chegando no final da sua vida aqui na terra, mas estava recebendo de Jesus a grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor, do Filho de Deus. Que eu posso garantir a vocês, assim como nós sentimos um conforto muito grande em nossa alma, em saber que somos salvos, saber que nós somos perdoados em Jesus. Isso também aconteceu com aquele malfeitor que estava ali na cruz, ao lado de Jesus. Ele recebeu de Jesus essa promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos amados, pense bem como a gente se conforta quando a gente vê uma pessoa passar para a eternidade e saber que ele foi descansar. É verdade. É muito importante, irmãos, a gente ter essa esperança. Nós temos alguns irmãos nossos, que já partiram, muitos irmãos nossos que já partiram, para a glória, e a gente tem aquela convicção daqueles irmãos que estão agora descansando com Jesus. É verdade. Estão num lugar maravilhoso, que nós ansiamos também, que chegue o nosso dia, chegue a nossa hora, seja pelo arrebatamento, ou que o Senhor nos leve também. Mas nós temos essa verdade, nós temos essa promessa de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Eu tenho um lugar bom para você. Os homens, pelo fato de não ter condição de cuidar de você, só te deram uma cruz, mas eu te dou um paraíso. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos, nosso irmão seu, no nome de Jesus. É só Deus que cuida.